Queridas irmãs e queridos irmãos, é muito bom estar aqui novamente com vocês, nessa oportunidade de estudo, de reflexões sobre lições belíssimas que temos na nossa doutrina, na doutrina espírita. Para começar nossa harmonização de hoje, temos do livro O Espírito da Verdade, a lição número 3, que se chama Legenda Espírita. Ela é escrita por Bezerra de Menezes e ele nos diz: o cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo, nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mister, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec, no luminoso portal da doutrina espírita, sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Tendo então, Senhor, Jesus amado, essa divina revelação, esse divino orientação de que fora da caridade não há salvação, é que nós, aprendizes da doutrina, aprendizes de Cristo, rogamos suas luzes nesses instantes, para que possamos absorver as lições que nos serão aqui trazidas e com elas consigamos, na nossa jornada, no nosso trabalho, sermos úteis na ação, sermos úteis aos nossos próximos, na medida de nossas possibilidades e no alcance da sua infinita bondade, que nos permite agir em seu nome, crescendo, aprendendo para o bem do próximo. Assim, agradecidos por tudo, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, é impossível a gente falar da insígnia máxima da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação, sem a gente se emocionar. E a gente fica ainda mais emocionado porque essa palavra, caridade, é o mote da lição que André Luiz nos traz hoje, pelas mãos de Valdo Vieira. Nós estamos hoje estudando o livro Sol das Almas e o texto de hoje é a lição 42, chamado Caridade e Evolução. E é claro que para a gente começar o nosso estudo, é sempre bom a gente conhecer um pouco mais da obra onde ela está inserida, ou seja, no livro Sol das Almas. Assim, a gente buscou uma breve visão do propósito de André Luiz ao escrever essa obra na introdução que Emmanuel fez para ela em 1964. Emmanuel nos lembra que o Sol é a base de nossa existência e, portanto, todas as construções terrestres lhe reservam um lugar. E continua dizendo que, pensando nisso, André Luiz, com muita felicidade, compara a doutrina espírita, que é cristianismo redivivo, a sol nas almas. Se o sol é vida e luz, o espiritismo é amor e verdade. Ambos, sol e espiritismo, vertendo a jorros de vitalidade e calor das esferas maiores. Por fim, Emmanuel, agradecendo a André Luiz a dádiva deste livro que agora estudamos, ora, exorando a Jesus: compadece-te, sim, de nós, Senhor, e faze sol em nossas almas. Ilumina-nos com a tua palavra e restaura-nos as energias em tua bênção.
guarda-nos em teu infinito amor e permite-nos a alegria de continuar trabalhando sob a tua orientação, ouvindo-te a cada passo a promessa inesquecível. Quem me segue não anda nas trevas. E é exatamente nesse propósito de seguirmos a Jesus, de fazermos sol e luz em nossas vidas, que nós estamos aqui hoje, estudando essa lição tão bela que André Luiz nos trouxe: caridade e evolução. Caridade e amor ao próximo, como está implícito em toda a lição de André Luiz, versa sobre como a caridade evolui e como nós evoluímos com a caridade. E já que a gente está falando disso, a gente não poderia recorrer a outro ensinamento que não fosse a obra básica, inicialmente, de nossa doutrina, no Livro dos Espíritos, onde Kardec e os mentores nos esclarecem o sentido dessa palavra caridade, lá na parte 3, que fala das leis naturais, e justamente no capítulo de lei de justiça, de amor e de caridade. E os Espíritos respondem a uma pergunta de Kardec, a pergunta 886, onde Kardec questiona o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos, de forma muito concisa, muito breve, nos diz: o sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nesse sentido, já que nós falamos de benevolência, indulgência e perdão das ofensas, vale a gente entender melhor o que significa benevolência à luz da doutrina. E benevolência, como nos explica a doutrina, é a vontade constante de querer bem do outro, o bem do outro. E nos explica ainda a doutrina que indulgência é a capacidade de considerar as imperfeições alheias com paciência e compaixão, sem julgamento e evitando divulgar os defeitos. Benevolência, vontade constante de querer o bem dos outros. Indulgência, capacidade de considerar as imperfeições alheias que nós todos temos com paciência e compaixão, sem julgamento e evitando divulgar os defeitos. Assim, segundo as instruções dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão das ofensas compõem a tríade da verdadeira caridade, conforme entendia Jesus. Dito isso, a gente pode passar para a elaboração que Kardec fez dessa concisa resposta dos Espíritos. E Kardec nos esclarece que o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, que desejáramos nos fosse feito. Mais uma vez, a lei áurea, fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. E é assim, amar o próximo, fazer ao outro todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que esse bem nos fosse feito. Esse bem não precisa ser feito para nós, mas nós temos que fazer o bem que nós desejaríamos que nos fosse feito. E continua Kardec dizendo, tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, continua Kardec, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados. Indulgência, né? Paciência com os erros alheios, não divulgar, não julgar, né? E nos proíbe que humilhemos os desafortunados. Assim, feita essa pequena introdução lá do Livro dos Espíritos, nós podemos partir para estudar a lição de hoje na obra de André Luiz,
que fala muito da evolução nossa e da evolução da caridade em nós. E André Luiz nos diz o seguinte: caridade também progride. A gente não já parte da caridade máxima. Começa. A princípio, é pão que sacia a fome, agasalho que protege. A criatura fixa o semelhante, padecente e desperta, súbito, o instinto de solidariedade. A gente começa, é aquela fagulha inicial, a gente se compadece da pessoa que está precisando de alguma coisa, normalmente uma coisa material. A gente começa muito com essa parte material. Percebe a gente, então, por intuição, que amanhã é possível esteja sob o mesmo fogo de prova e aparece a generosidade louvável, contanto meio egoística, de vez que ajuda a outra e pensando em si. É aquilo, puxa, nós podíamos estar na situação dele, gostaríamos tanto que nos fizessem o que eu vou tentar fazer por ele, não é? Aquele fazer aos outros que gostaríamos que nos fizessem. Diz André Luiz ainda, essa beneficência que habitualmente opera com a sobra das sobras, assemelha-se a instituto individual de resseguros contra a necessidade, porquanto aquele que auxilia, após garantir-se como pode, atenua os riscos da existência, diligenciando capitalizar gratidão e serviço em outra pessoa. André Luiz é duro, ele está dizendo, olha, essa caridade que a gente faz do bem material e tal, sim, pensando, puxa, eu tenho que fazer isso para cá, ela é meio egoística, como ele mesmo diz, meio egoística. Mas é a primeira que a gente faz, é o primeiro passo. E isso é reconhecido nas obras espíritas. A gente tem que começar de algum ponto. Por que não começar daí? Porque a gente não consegue começar lá de cima. Você tem que ir step, passo por passo, degrau por degrau. A gente não consegue pular degraus, pular etapas. A gente no máximo consegue acelerar etapas, andar mais rápido. Depende muito da vontade da gente. Mas pular a gente não consegue. Então a gente começa do começo, né? E aí, começando do começo, a gente tem uma lição brilhante do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E essa lição é muito esclarecedora. Os espíritos que inspiraram Kardec, que deram várias mensagens, nesse capítulo, nos esclarece sobre a caridade material, sobre a beneficência e, por fim, sobre a caridade moral. E assim eles nos dizem, com toda a energia, esses espíritos, de quem quer nos ver triunfar na oportunidade reencarnatória que recebemos. Assim, as obras espíritas foram feitas com muito amor por esses espíritos, tão amigos que estão envolvendo a Terra, nos envolvendo, nos trazendo as luzes deles. E eles dizem assim, nesse capítulo 13, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Aquele primeiro passo. Dai para que Deus, um dia, vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se a gente fizer os primeiros passos, nós já vamos estar angariando tanta coisa boa, como diz aqui os nossos amigos espirituais. A beneficência, meus amigos, esse trabalho inicial, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. A gente começa, a gente vai fazendo e a gente vai crescendo, crescendo em todos os sentidos. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de louvável encerra a generosidade das almas mais belas. Nossa, como eles dizem, olha, a gente consegue naquele momentinho sentir aquilo que as almas mais belas têm sempre dentro delas. Isso é um incentivo para nós, para a gente seguir adiante, para a gente seguir para os próximos passos, para a gente alcançar os próximos degraus. E aí nos perguntam, quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando,
como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias, que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. É uma alegria diferente, é uma alegria muito maior do que essas mundanas, essas que a gente vive vendo por todo canto e muitas vezes apregoadas como sendo o vamos gozar a vida, né? Não é isso que a gente quer, o que a gente quer realmente é a gente poder sentir essa alegria, esse princípio de leveza, de felicidade que as boas almas tanto têm e tanto dizem para a gente buscar. Continuando os espíritos, eles nos dizem, não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Olha onde é que a gente encontra. Na caridade que a gente encontra ventura e consolação na nossa caminhada. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrestres. É a caridade que traz consigo todas as virtudes. Sem ela, não existem as outras. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emoção do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Olha o que está escrito. É a própria virtude do Criador dada por ele a nós. E aí, um espírito que se chama caridade disse: chama-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore onde todos vós saciareis. A caridade nos dá o grande banquete, onde estaremos todos nós saciados. Saciados de quê? De paz, de harmonia, de felicidades. E é assim que, falando dessa evolução, da beneficência, dos primeiros passos da caridade material para a caridade maior, a caridade moral, a caridade do Espírito, aquela que nos eleva e enleva concomitantemente, continua André Luiz na lição dizendo: a caridade, à medida que se dilata e alteia na compreensão de alguém, alcança processos evolutivos inimagináveis, por transferir-se do campo externo onde campeia, franco, o jogo dos interesses humanos, para os domínios da compreensão pessoal. A gente já saiu daquela parte externa de interesses mundanos, a gente agora está para dentro. Essa caridade, quando cresce, ela está dentro de nós, atingindo o território íntimo. Não é mais conveniência, convertendo-se em luz, luz de amor e visão, integrando a alma com os objetivos supremos da vida. Aí, a caridade não é tão somente o gesto de dar o bem, materializado em prendas que favorecem o corpo transitório, mas, acima de tudo, é a decisão de dar-se para o bem de todos, expresso em sacrifícios espontâneos, alguns menores e outros maiores, a fim de que se estabeleçam os bens imperecíveis da vida em nós e no semelhante a quem estamos nos aproximando agora moralmente, com amor, o amor em ação, que é a caridade. E por falar em amor em ação, em caridade, a gente não pode deixar de passar pelo capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente aquele que fala da nossa insígnia do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Uma das mais belas lições do nosso Evangelho, e nela Kardec já inicia nos dizendo, depois de lermos as primeiras parábolas, as primeiras vindo dos evangelhos de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, Kardec já nos diz, na primeira intervenção dele, nos diz: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes
contrária ao egoísmo e orgulho. Egoísmo e orgulho, que são os dois pontos que nós estamos aqui para vencer, são os dois maiores males da humanidade nesse instante, nessa fase evolutiva da Terra. Por isso ele ainda nos alerta que em todos os ensinos de Jesus, aponta a ele essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade: caridade e humildade. E, chamando a parábola do julgamento supremo, aquela que está registrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, ele nos deixa ver claramente, Kardec, que nela o juiz, na parábola, inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada, esclarecendo que Jesus não considera, portanto, a caridade apenas uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Porque na parábola Jesus só diz que o juiz perguntou se foi praticada a caridade. E se foi praticada, eles estavam salvos naquele julgamento da parábola dele. Portanto, Kardec interpreta que Jesus nos mostrou claramente que ele não considera a caridade como uma das condições de salvação, mas como a condição de salvação. E diz Kardec, se outras condições houvesse a serem preenchidas, Jesus nos teria dito com toda a sinceridade, mas ele mostra aí que é a única condição de salvação. A caridade vai cobrir todos os outros. E sobre essa essencialidade da caridade, sua excelência entre as virtudes que devemos adquirir nessa nossa jornada evolutiva, Kardec recorre a uma passagem muito inspiradora de Paulo, do apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, onde ele nos diz com toda a sabedoria que, e aí não vai dar para ler a carta toda, esse trecho todo, mas eu vou te falar. Ele diz mais ou menos o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, vocês devem lembrar disso, e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retinge. Ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E se eu houvesse distribuído os meus bens todos para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. E diz Paulo ainda, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. Agora, finaliza Paulo essa partezinha da carta dele, que é uma carta linda, que vale a pena ser vista. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. E não bastasse isso, Kardec, ao interpretar isso, deixa claro que o apóstolo Paulo coloca, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, Paulo. Define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. E, reforçando, ainda nesse capítulo 15, o que Kardec estava dizendo, o próprio apóstolo Paulo, numa mensagem psicografada, diz com todas as letras: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem, na terra e no céu. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso aqui é um reflexo do mais puro cristianismo. A gente emociona, não tem jeito. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará com que pratiqueis o bem. Olha só isso. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem.
porquanto é necessária uma virtude ativa. A caridade é o amor em ação. Todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita a que pertençam. Não precisa ser espírita, não precisa ser nem cristão. Se você praticar a caridade em qualquer lugar do mundo, sob qualquer religião, você é discípulo de Jesus. Você aprendeu, de uma forma ou outra, a ser o que Jesus quer que a gente seja. E baseando-se nesse conceito explicitado por Paulo, de que a caridade não só evita que pratiquemos o mal, nós vimos que Bezerra de Menezes, lá a nossa mensagenzinha inicial, nos ensinou que a interpretação do termo salvação na legenda da doutrina está correlacionada exatamente com o que disse Paulo, com nos livrar da ruína e nos preservar do perigo. Ou seja, evita que pratiquemos o mal e nos faz praticar o bem. É na prática da caridade, a cada novo passo de nossa jornada, progredindo sua incorporação em nossas ações, interiorizando em nossos corações, progredindo a caridade em nossas ações e interiorizando a caridade em nossos corações, que estaremos protegidos do perigo e afastados das atitudes que podem nos levar à ruína moral. E é exatamente por isso, queridas irmãs e queridos irmãos, que André Luiz nos fala que não só a caridade evolui em nós, mas que ela marca a nossa própria evolução, começando, via de regra, pela beneficência e crescendo até abranger todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Assim, André Luiz conclui nossa lição de hoje nos dizendo que, chegada a esse ponto, onde nós já sublimamos e já incorporamos a caridade em nossas ações e interiorizamos em nossos corações, a caridade é a força com que apagamos a labareda do ressentimento ou da revolta à frente da traição ou do insulto. É a serenidade com que sorvemos o cálice envenenado que a crueldade ou a calúnia nos levam até a boca. É a bênção muda do coração que se espera o entendimento novo dos seus próprios carrascos, bendizendo-lhes os golpes. É a resolução de servir sem a mínima exigência àqueles mesmos que se acham incapacitados para compreenderem, de pronto, os benefícios que recebem, espancando, muitas vezes, as mãos que os ajudam. Caridade, caridade, se a possuís, dando de ti próprio, com tudo aquilo que podes dar, sem a menor ideia de reconhecimento ou de êxito, estarás penetrando desde a terra no futuro da vida, porque, mesmo que não saibas, viverás praticando a caridade de Deus. E eu acho que para encerrar essa lição tão bela, tão inspirada, eu vou repetir esse último parágrafo para ficar bem gravado em nossas mentes e nossos corações. A gente vai chegar lá, pessoal. Caridade, caridade, se a possuís, dando de ti próprio, com tudo aquilo que podes dar, sem a menor ideia de reconhecimento ou de êxito, estarás penetrando, desde a terra, no futuro da vida, porque, mesmo que não saibas, viverás praticando a caridade de Deus. E assim, agradecendo a vocês, irmãs e irmãos, a compreensão até pelos momentos emocionados aqui, ao analisarmos essas belíssimas lições que recebemos, convido todos vocês a elevarem nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre, amado e querido, para agradecermos esses instantes dizendo: Pai amado, Jesus amado, obrigado por tantos e tão belos momentos que desfrutamos aqui em conjunto, na análise dessa lição que André Luiz com todo carinho nos trouxe, complementada por outras, em que a gente sente o amor de cada um desses espíritos que aqui vieram, nos trazendo o melhor de cada um deles,
na esperança que cresçamos e que saibamos trilhar o caminho do bem, o caminho de sermos úteis, o caminho, enfim, de nos darmos caridosamente ao nosso próximo mais próximo, à nossa família, aos nossos familiares, aqueles que trabalham conosco, aqueles que convivem conosco de uma forma ou de outra, tornando-nos um pouco melhores e fazendo a diferença que pudermos na vida deles, Senhor. Assim, rogando o seu amor, o seu acréscimo de bondade, para que consigamos seguir nessa trilha. Agradecemos essa oportunidade de hoje e pedimos a permissão para encerrar nossos estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.